Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ensinar para vocês como criar uma tabela de dupla entrada para duas variáveis, como aqui está aqui, como foi apresentado em sala de aula, né? Para variável grau de instrução e região de procedência. Esses dados se encontram no livro SAB do Moretin, né? Estatística Básica, que é o livro base da nossa disciplina. Bom, para isso, nós temos que ter os dados, né? Para o seu navegador, digite esse site. Você vai ser redirecionado para esse site e os dados se encontram aqui, ó. Este guia, estatística básica, e você pode baixar o conjunto de dados no formato que você desejar. Eu baixei aqui, ó, no formato de Excel para poder usar o pacote readxl para poder fazer a leitura dos dados. Os dados, né? Coloquei aqui, eu baixei na forma na extensão XLS, né? De planilhas do Excel. E quando você baixa, você tem todos os dados, né? E aqui na primeira aba, você já tem os dados, que são os dados hipotéticos de 36 funcionários de uma empresa. E as variáveis que nós vamos utilizar serão essa daqui, uma variável categórica, né? E a variável região de procedência, que também é uma variável categórica, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o R, já está aberto aqui o script. Na linha 3, né, nós temos aqui o pacote que nós vamos utilizar para poder ler dados, né, com o formato XLSX ou XLS, né, que é o formato de planilhas do Excel. E o pacote que nós vamos utilizar para poder ler esse tipo de arquivo é o readxl, né? Na linha 6, né, como é procedimento padrão, nós iniciamos nosso script apagando tudo que tem na memória para poder não gerar nenhum tipo de confusão na hora de rodar, né, os comandos. Aqui na linha 10, né, eu vou mudar o caminho do diretório do R para a pasta onde se encontram os meus dados, né? Tá vendo que aqui, ó, vocês podem ver que está na pasta ADM. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, turma ADM, ó, os dados estão aqui. Então eu vou mudar o diretório de trabalho do meu R para a pasta onde já tem os dados para poder facilitar o processo de leitura dos dados. Então vou rodar aqui a linha também, ok? Mas antes temos que rodar, né, o pacote, senão não vai funcionar. Deixa eu rodar aqui o pacote, rodou, não apresentou nenhum problema. Vou rodar agora aqui a linha 10, que é a linha que vai mudar o diretório de trabalho, e aqui na linha 14 é onde eu vou fazer o processo de leitura dos dados propriamente falando. E a função do pacote readxl que faz a leitura dos dados é a função read_xls, né? Porque lembrem que esses dados de formato de planilha tem dois tipos de extensão, o XLSX e o XLS. O pacote readxl ele tem funções tanto para ler arquivos do tipo planilha do Excel, XLSX, e também da extensão XLS. Como os meus dados estão no formato XLS, então vou usar a função readxls, ok? E quais são os argumentos que ela recebe? Primeiro, é o nome dos dados, e é esse aqui, dados, underline EB, né? Só para vocês verem, ó, tá aqui. O outro argumento é um argumento lógico, call names, para dizer se a primeira linha desses dados que eu vou ler refere-se ao cabeçalho dos dados ou se a primeira linha já é o início dos dados. E o terceiro argumento, que é o sheet, é para dizer a folha da planilha onde se encontram os dados. A folha que aqui me refiro
é quando você abrir aqui os dados, ó, aqui, ó, aqui são as folhas, né, ó. Perceba que aqui tem várias folhas já abertas. E aqui eu vou ler, se encontra na folha 1. Os dados que eu vou ler se encontram na folha 1. Por isso que aqui eu coloco sheet igual a 1. Ok? Então vamos compilar aqui a linha. Ó, não apresentou erro. Se eu quiser ver o que, que tem dentro, ó, digito o nome da variável em que eu coloquei os dados. E está aqui. Lembrando que os variáveis que eu vou usar para fazer a tabela de referência cruzada é essa aqui e essa aqui. Ok? Região de procedência. A linha 18 tem um comando que divide os dados, né? A função attach, ela divide o conjunto de dados de tal maneira que eu posso pegar cada coluna da planilha que eu importei para o R de forma individual. Então, na linha 20 e 21, eu estou salvando as duas variáveis de interesse em objetos separados. Olha só, estou chamando aqui de grau underline instrução, a variável grau de instrução. Estou salvando os dados dentro dessa variável. E a variável 21, eu chamo de reg procedência para salvar a variável região de procedência. Eu coloco, sim, names, dados. Ó, aqui, quando eu dou o comando names da variável onde está salvo os dados, aqui aparecem os nomes das colunas dos dados da planilha. Então, eu tenho que colocar exatamente, o nome exatamente como está nos dados importados para que eu possa pegar a coluna de forma individual, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui colocar já a mão na massa e fazer a construção da minha tabela de referência cruzada, porque, como eu falei, nós queremos fazer algo parecido com isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos começar usando a função table. A função table é a função do R que faz tabela de referência cruzada quando eu coloco duas variáveis. Então, aqui, ó, o primeiro argumento da função table é a variável onde eu salvei os dados com região de procedência. E o segundo argumento é a variável com os dados de grau de instrução. Compila a linha agora. Perceba que rodou. E, ó, se eu quiser ver o que tem dentro, ó, perceba que já fez boa parte da nossa tabela de referência cruzada. Ele fez aqui a tabela de a distribuição conjunta das duas variáveis. Ó. Então já temos essa parte aqui. Nós temos essa parte aqui, ó, onde o cursor do mouse está passando da minha tabela de referência cruzada. O que está faltando agora são as marginais, né? As distribuições marginais da variável região de procedência e grau de instrução. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, na linha 33, a função margin.table me calcula as marginais da minha tabela de referência cruzada. Então, como é que eu uso isso? Essa função. Estou chamando aqui de total linha o objeto, a variável onde eu vou salvar a marginal das linhas, né? E eu faço margin.table, coloco a minha tabela de distribuição conjunta, que eu acabei de fazer anteriormente. E o argumento 2 é para dizer o seguinte, olha, me calcule a marginal da linha, né? O argumento 2 é para calcular a marginal da linha. Na linha 35, deixa eu compilar aqui, ele está fazendo a mesma coisa, só que agora é a marginal da coluna. O argumento 1 refere-se para calcular a marginal da coluna. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Compilou. Então, tá aqui, ó. Total linha. Tá aí, ó, marginal da linha. E total coluna. Ok, para deixar a estrutura da minha tabela de referência cruzada o mais próximo possível disso, seria interessante colocar os nomes, né? O nome da coluna de total aqui, na marginal da região de procedência. E aqui, ó, o nome da linha com total também, para referente à marginal da distribuição grau de instrução. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, primeiro, antes de fazer isso, vamos juntar, né,
as marginais que a gente acabou de calcular separadamente com a tabela de distribuição conjunto. E a gente faz isso usando a função rbind, né? E é uma função do R que ele coloca vetores empilhados um em cima do outro. Então aqui eu estou colocando vetores dentro da função rbind. Aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho um outro vetor, dois vetores. E aqui dentro desse primeiro vetor eu tenho que eu estou fazendo com a função cbind, eu estou colocando a distribuição conjunta, a tabela de distribuição conjunta, lado a lado com outro vetor que é o total da coluna, para poder botar a lateral aqui, ó. Ok? Compilado esse aqui, ó. Você tem, olha aí, tá muito parecido com o que está aqui no slide. Tá faltando agora só colocar o nomezinho aqui, total linha, para poder fechar a nossa tabela. E nós podemos fazer isso usando a função de names. A função de names, ela renomeia, né, linhas e colunas de uma matriz ou de um data frame, né? Data frame no R é um tipo de matriz especial. Então, ó, eu vou renomear essa última linha que está sem nome com um nome total linha. E como é que nós fazemos isso? Você coloca o nome da função de names, dentro do parênteses coloca a tabela onde está a linha onde você quer renomear, e você especifica aqui entre colchetes a localização dessa linha. Então, quando você coloca 1, o argumento 1 refere-se à linha, quando você bota 2, você refere-se à coluna. Né? Você está dizendo para a função de names renomear a coluna. Então, quando eu coloco 1 aqui, eu estou dizendo para a função de names que eu quero nomear uma das linhas. Qual delas? A linha de número 4. Então, eu faço isso aqui, ó. Pronto, rodou, não apresentou nenhum tipo de problema. Agora eu vou ver novamente o resultado. E tá aí. Nós temos agora a nossa tabela de referência cruzada com as marginais e com os nomes, né, estavam faltando. Ok?